Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo. O clima é quente nos bastidores de São Januário, pois o Jorge Salgado deve estar de saída. Ontem chegou ao número necessário para que seja convocada a Assembleia Geral Extraordinária. Nessa Assembleia Geral será votada se terá ou não uma nova eleição por via de sócios. A gente vai explicar essa situação, mas de fato há sim grandes chances para que o Jorge Salgado saia do cargo da presidência do Vasco da Gama e tenhamos um novo presidente no ano de 2022. A gente vai explicar toda essa situação no vídeo de hoje e também falar sobre venda do Riquelme. O Riquelme, que é a principal joia aí do Vasco da Gama, é de fato o único ponto positivo que nós, torcedores, temos desse ano de 2021 e tem dois clubes aí de olho na contratação do atleta. A gente vai trazer essas novidades, falar sobre a saída e o Vasco pode estar ganhando uma alta grana, uma grana muito alta, milhões aí para vender o jogador. Vamos explicar tudo o que está acontecendo e além dessas, é claro, muitas outras novidades para você, torcedor vascaíno. Então, se você está chegando aqui no nosso canal pela primeira vez e ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, essa inscrição é importantíssima para o nosso crescimento. Também deixe aí o seu like, o seu comentário sobre o que você acha de uma possível nova eleição, da saída do Jorge Salgado. Deixe a sua opinião aqui nos comentários, pois o presidente atual do Vasco da Gama pode estar sendo destituído do cargo atual. Tranquilo, torcedor? Mas vamos lá, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco. E como eu venho comentando nos meus últimos vídeos, né? O Vasco vai passar por uma reformulação no departamento de futebol, do topo, né? Que no caso são os atletas, as pessoas ali que comandam o futebol, desde o cargo de treinador, na comissão técnica, até a base, que seria ali o seu diretor executivo, o seu VP de futebol, o seu CEO de futebol. Isso já começa a acontecer. Ontem no vídeo que eu coloquei na parte da noite, eu já falei sobre a contratação tanto do diretor executivo, que no caso seria e pode ser o Alexandre Matos, como também do treinador, que o atual nome para esse cargo é o do Gustavo Morigono, que está atualmente no Coritiba. E com relação ao Alexandre Matos, realmente há grande chance disso acontecer. Eu já expliquei sobre isso no vídeo de ontem, mas volto a repetir. É um diretor muito aí capacitado, gabaritado no mercado, tem passagem por grandes clubes do futebol brasileiro, como América Mineiro, Atlético Mineiro, Cruzeiro, Palmeiras também, já conquistou 4 campeonatos brasileiros, 2 Copas do Brasil, então é um grande executivo e pode estar sim fechando com o Vasco. Ele atualmente está nos Estados Unidos, o Vasco não ainda entrou em contato diretamente com ele, fez uma oferta, negociação, mas o Vasco já demonstrou interesse na sua chegada para o ano de 2022 para essa pasta aí da diretoria do Gigante da Colina. Agora espera para definir qual será o cargo dele. O Vasco tem o objetivo de trazer, além de diretores executivos, além de VP de futebol, também um CEO, uma pessoa que comande ali o futebol do Vasco abaixo do vice-presidente. E essa é a grande dúvida atual. Para onde o Alexandre Matos vai? Se ele virá para o Vasco para ser o CEO do clube, da pasta, né, do futebol, ou virá para o Vasco para ser ali o diretor executivo? Essa é a dúvida atual e esse é um dos principais motivos para que realmente essa oferta por parte do Vasco da Gama ainda não tenha sido feita. Após essa definição, poderemos ter aí uma oferta oficializada ao Alexandre Matos e, é claro, depender da resposta. Mas pelo que parece, a grande chance desse casamento dar certo e tenhamos, né, para que nós tenhamos o Alexandre Matos como o novo profissional do Vasco no ano de 2022, um profissional muito gabaritado, de muita qualidade, que pode ajudar muito o nosso clube. E ele, né, a partir dele, será iniciado esse processo de reformulação do Vasco. Ontem eu já trouxe essa notícia e volto a repetir, o Vasco já tem alguns atletas aí confirmados que não estarão presentes no elenco de 2022, sendo eles aí o Léo Jabá, o Hernando, o Michel e, é claro, o Fernando Diniz, o Alexandre Pássaro, que foi demitido nessa última semana, e também o Andrei, que tivemos a notícia nessa última sexta-feira, que não fará mais parte dos planos do Vasco para 2022. Além desses 4 atletas, outros também poderão estar de saída. Marquinhos Gabriel, Zeca Morato e Daniel Amorim, além, é claro, do Vanderlei, serão os outros a também puxar essa barca. Então há grande chance, aliás, é sim confirmado que teremos uma renovação tanto no elenco quanto também no departamento de futebol do Vasco. Um novo Vasco para o ano de 2022, isso é importante, mas para isso muitas pessoas vão sair e, é claro, também outras pessoas vão chegar. Porém, o que mais preocupa é com relação a essa saída, pois tivemos notícias aí sobre o Riquelme, que é a grande joia da base do Vasco, né, nesses últimos anos. Inclusive foi para mim o único ponto positivo desse ano
de 2021. Eu já havia falado sobre o interesse do Atalanta na contratação do Riquelme, um clube da Itália de grande porte, estaria interessado em levar o Riquelme para a Itália na temporada de 2022, porém, além do Atalanta, o Sevilla da Espanha também está interessado na contratação do jogador. Segundo o portal de notícias torcedores.com, apurou que o Atalanta e o Sevilla agora estão de olho na contratação do jogador e já teriam, inclusive, colocado aqui alguns representantes no Brasil, no caso, para ficar de olho de perto no desempenho do atleta. O Vasco não pretende abrir negociações, para deixar bem claro, no valor abaixo dos 20 milhões de euros, algo em torno na cotação atual de 130 milhões de reais. O Riquelme tem contrato com o Vasco até julho de 2023 e tem uma multa rescisória que atualmente está no valor de 234 milhões de reais. Então o Vasco realmente coloca muita fé, muito valor em cima do Riquelme e não vai abrir mão de um alto dinheiro, de uma grana milionária para vender o atleta. O Vasco quer vender ele no teto acima dos 120 milhões de reais, porque sabe da qualidade que o Riquelme tem e o quanto ele vai ser importante para o projeto de reestruturação, principalmente financeira, do Vasco da Gama. E além dessa venda, o Vasco também deseja manter 20% do percentual de venda futura do garoto. É uma grande promessa, é um dos principais jogadores do elenco do Vasco e sem dúvida nenhuma vai se tornar um dos principais laterais esquerdos do futebol brasileiro. Todo mundo já sabe disso, o Vasco sabe disso e até por isso que vai colocar uma alta grana em cima do jogador para que venha aí ter um dinheiro suficiente, para que não venha causar aí um problema essa permanência na Série B de 2022 para o caixa do Vasco no ano que vem. E com relação também a dinheiro, tivemos aí a notícia, eu já falei nos meus últimos vídeos e volto a confirmar aqui, que o salário do Vasco, mesmo com a permanência, deve aumentar. O teto salarial aí nos jogadores devem ser um pouquinho mais altos, mas principalmente a folha salarial. Segundo notícias, a folha salarial desse ano para os atletas que entram em campo, que foi de 2,5 milhões de reais, deve aumentar para 3,5 no ano de 2022. Pelo jeito, parece sim que a diretoria quer montar um elenco forte e quer fazer de tudo para chegar na Série A do Campeonato Brasileiro da próxima temporada. Uma excelente notícia e realmente essa deve ser a prioridade, porque se não subir no ano que vem, a situação vai complicar ainda mais. E para finalizar o vídeo, torcedor, falar sobre o assunto principal do nosso vídeo de hoje, que é sobre aí a destituição do Jorge Salgado e a convocação de uma nova eleição no Vasco da Gama. O que acontece? Foi iniciado alguns dias atrás, no dia 8 de novembro, ali por via do Roberto Monteiro, ex-político aí do Vasco da Gama, uma figura importante na política do clube. Foi iniciada por ele um processo de coleta de assinaturas para uma convocação da Assembleia Geral Extraordinária, praticamente de uma nova eleição, onde nela iria ser votado se teria uma nova eleição ou não. No caso, se iriam aceitar os sócios, se iriam votar na saída, na destituição do Jorge Salgado, e caso isso acontecesse, uma nova eleição, ou votassem na permanência do Jorge Salgado, e caso isso acontecesse, não teria uma nova eleição automaticamente, pois não teria essa necessidade, já que Salgado permaneceria no cargo da presidência do clube. Mas o objetivo principal, de fato, é a destituição do Jorge Salgado. Já foram recolhidas todas as assinaturas. As assinaturas foram já no número de 20% dos sócios atuais do Vasco, e esse número já é o suficiente para que essa AGE venha a ser convocada. Inclusive ontem, Roberto Monteiro, como está aparecendo aí para vocês, através do seu Twitter, fez essa publicação. Os últimos dias foram de muita luta e da já esperada adesão dos sócios do Vasco ao pedido da AGE. Já alcançamos 20% das assinaturas. Atendendo a pedidos de local para entrega, estaremos em frente a São Januário sábado, de 9 às 2 horas. Então, esse número já é o suficiente de 20% para que ocorra essa Assembleia Geral. E muitas pessoas perguntam, realmente isso adianta? Realmente essa convocação, caso venha a ser votado, já que vai ter essa Assembleia Geral, caso os sócios votem numa destituição de Jorge Salgado, vai acontecer? Sim, pode acontecer. É claro, tem alguns trâmites se tratando de Vasco, nada é fácil, mas pode acontecer, pois são os sócios votando. Os sócios têm voz, os sócios têm poder dentro do clube. Em caso de uma votação que dê a maioria, o Jorge Salgado pode ser sim destituído do cargo da presidência do clube. Isso já aconteceu há um tempo atrás, já que essa última eleição foi direta. Antes, as eleições do Vasco não eram uma eleição direta. E para que as eleições passassem a ser direta, tivemos também a convocação de uma AGE.
e nessa convocação foi da mesma maneira. 20% votaram para que a AGE fosse convocada e quando a AGE foi convocada, foi votado pela grande maioria na eleição direta. A partir do ano de 2020 já tivemos essa mudança no processo eleitoral. Para deixar bem claro, a AGE, né, é uma eleição de sócios, ou seja, ela vai ser convocada para os sócios votarem e nessa a AGE, né, votará se será ou não favorável ao Vasco a destituição do Jorge Salgado no cargo da presidência do clube. Se a maioria quiser que o Jorge Salgado continue, vai votar na permanência do Jorge Salgado. Se a maioria quiser que o Jorge Salgado saia, vai votar na saída, na destituição do Jorge Salgado da presidência. E saindo o Salgado, sendo a maioria votando na saída, na destituição do atual presidente do clube, uma nova eleição será convocada e a partir dessa nova eleição será determinado o novo presidente do Vasco para esse próximo binário, né, já que o triênio já passou. Então, realmente muitas mudanças podem acontecer, o torcedor muito apreensivo, muito nervoso, em dúvidas, mas de fato a Assembleia Geral será convocada, o número, né, a quantidade de assinaturas já foi recolhida o suficiente para que isso aconteça. Uma pressão interna muito grande para a saída e destituição do Jorge Salgado. E além da pressão interna, também há uma pressão externa por parte da torcida vascaína, principalmente da Força Jovem. Tá passando aí para vocês uma nota oficial que eles colocaram no seu Instagram. Começa da seguinte maneira: diante do ano catastrófico que estamos ainda vivenciando, onde o Clube de Regatas Vasco da Gama não conseguiu ficar sequer uma rodada dentro do G4 da Série B, estamos por meio desta exigindo a renúncia do presidente Banana, que infelizmente está à frente de uma instituição centenária que mexe com a paixão de 20 milhões de torcedores. Se até o final do ano as exigências da torcida não forem levadas em consideração, as medidas enérgicas serão tomadas por nós e não temeremos as consequências, pois as nossas vidas são interligadas ao Vasco. Jorge Salgado não nos interessa, mas se você é um bom administrador. Queremos agora que você vá administrar sua empresa particular bem longe do Vasco da Gama, ou seja, clima quente, realmente os bastidores estão pesando. Depois dessa nota aí da Força Jovem, o Jorge Salgado pediu uma convocação, chamou as torcidas organizadas para irem a São Januário e conversar, né, com essa atual diretoria, com principalmente o VP Carlos Roberto Osório durante essa semana dentro do nosso clube. Então a situação é difícil, muita pressão interna, muita pressão externa para a destituição do Jorge Salgado e a saída dele do cargo da presidência do Clube de Regatas Vasco da Gama. O que será que vai acontecer? O certo é, a semana foi cheia, vai ser cheia, aliás, e a gente vai trazer todas as notícias para você aqui no nosso canal. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal do Gigante, deixe aqui também o seu like, compartilhe esse vídeo principalmente para que todos seus amigos possam ter acesso aqui ao nosso conteúdo. Um grande abraço a todos, rapaziada, vamos que vamos, fiquem com Deus e deixe aí o seu comentário se você é a favor da saída do Jorge Salgado da presidência do Vasco. Um grande abraço e é claro, como eu sempre falo aqui no canal, saudações vascaínas.